Era madrugada no sertão da Bahia, o céu estrelado sobre a estrada de terra batida na região de Ibó, e só o ronco do caminhão de Antônio ecoava naquela solidão. Ele vem de uma longa viagem, carregando eletrônicos, uma carga preciosa. No painel, o rádio chiava com um toque de forró, e a pouca iluminação refletia seu rosto cansado, marcado por uma vida de estrada. Ele sabia que aquele trecho era conhecido por emboscadas, mas não havia outro caminho até seu destino. Decidido, apertou o volante e se manteve atento, sentindo o peso do silêncio ao redor. Enquanto dirigia, notou um carro parado à beira da estrada, os faróis desligados. Antônio diminuiu a velocidade e encarou a cena. De relance, viu um vulto se mover perto do carro e a suspeita imediatamente lhe arrepiou os pelos da nuca. Tentou seguir, mantendo os olhos no retrovisor. Foi então que as luzes do carro atrás dele acenderam de repente e ele percebeu. Estavam seguindo-o. O coração de Antônio acelerou, as mãos firmes no volante enquanto o caminhão ganhava velocidade. Olhou pelo retrovisor e viu que o carro se aproximava rápido. Ouviu um estrondo e descobriu que haviam disparado um tiro, um aviso. Sabia que não podia parar ali, então pisou fundo no acelerador, sentindo a carga pesada balançar a cada curva. Mas a estrada de terra dificultava sua fuga, e o carro dos bandidos continuava ganhando terreno. "Droga!" murmurou, enquanto tentava calcular uma saída. Do retrovisor, viu o brilho do cano de uma arma apontada em sua direção. E o perigo subiu por sua espinha. Ele sabia que os bandidos estavam tentando forçá-lo a parar. Fechou os olhos por um segundo, respirando fundo, e decidiu arriscar uma manobra. Pisou no freio de repente, fazendo o caminhão derrapar na estrada. O carro dos bandidos quase colidiu com a traseira do caminhão, mas conseguiu desviar a tempo, jogando o veículo na lateral da estrada. Antônio aproveitou a chance e acelerou novamente, ganhando uma pequena distância. Mas não durou muito. Em poucos minutos, os bandidos estavam de volta, desta vez com uma tática diferente. Os faróis altos ofuscavam a visão de Antônio, e ele lutava para manter o controle do caminhão. Foi então que ele viu uma figura se aproximando pelo lado do passageiro, tentando escalar até a porta. Com uma mão no volante, Antônio esticou o braço e pegou uma velha chave inglesa que guardava no painel. Quando sentiu a mão do invasor tentando abrir a porta, ele girou a chave inglesa, acertando a mão com força. Ouviu um grito abafado, mas o homem não desistiu. O caminhoneiro continuou a golpear até que finalmente o bandido perdeu a força e caiu na estrada. Antônio sentiu um alívio momentâneo, mas logo o carro dos bandidos se emparelhou com o caminhão novamente. Pelo canto do olho, viu um dos homens abaixar o vidro e erguer a arma. Sem outra escolha, Antônio jogou o caminhão levemente para o lado, atingindo o carro e fazendo-o sair da estrada por um momento. Era uma luta de resistência, e o caminhoneiro sentia cada músculo de seu corpo tenso como cordas prestes a arrebentar. Mas os bandidos não desistiram tão fácil. Em poucos segundos, estavam de volta na cola dele, ainda mais determinados. Antônio sabia que não conseguiria manter aquela velocidade para sempre. O caminhão era pesado demais e já começava a dar sinais de desgaste. Foi então que ele teve uma ideia arriscada. Adiante viu uma curva fechada ladeada por barrancos. A estrada estreitava-se e ficava ainda mais traiçoeira. Ele respirou fundo e decidiu aproveitar a única vantagem que tinha: o peso do caminhão. Quando se aproximou da curva, acelerou ainda mais, fingindo que não tinha o controle. Os bandidos, sem entender a manobra, tentaram acompanhar o ritmo, mas foram surpreendidos. Antônio freou bruscamente na curva, enquanto o carro deles, sem conseguir desacelerar a tempo, derrapou e colidiu contra o barranco, levantando uma nuvem de poeira. Aproveitando o momento, Antônio acelerou com todas as forças. Mas ele sabia que estava longe de estar seguro.
Podia ver pelo espelho retrovisor que os bandidos saíram do carro, embora atordoados. Ele precisava de um lugar para se esconder, pois sabia que eles o seguiriam a pé, já que a estrada estava deserta e ele não podia contar com ajuda tão cedo. Finalmente, avistou uma clareira à beira da estrada e, sem pensar duas vezes, guiou o caminhão para dentro, desligando as luzes e o motor. O silêncio da noite caiu pesado ao redor. Antônio prendeu a respiração e se abaixou no assento, ouvindo apenas o som do vento entre as folhas e o pulsar acelerado de seu próprio coração. Por minutos que pareciam horas, ele ficou escondido, espiando entre as folhagens. Em um ponto da estrada, viu os bandidos correndo a pé, olhando de um lado para o outro, em busca do caminhão desaparecido. Mas, por sorte, não o encontraram. Logo, o grupo desistiu, provavelmente com medo de ser avistado por alguém, e se afastaram, voltando a pé pela estrada. Quando o silêncio voltou a dominar a noite, Antônio soltou um suspiro de alívio. Sentiu o corpo relaxar, mas sabia que precisava partir rápido. Esperou mais alguns minutos para garantir que os bandidos não retornassem. Então ligou o caminhão e, com o motor abafado pela vegetação ao redor, retomou sua rota com cuidado. Enquanto acelerava pela estrada deserta, sentia o peso do perigo ainda presente no ar. Mas estava vivo, e isso era tudo que importava. Chegaria ao seu destino com a carga intacta e talvez com algumas novas histórias para contar nas rodas de conversa de outros caminhoneiros sobre uma madrugada que ele jamais esqueceria. Numa madrugada abafada em Alagoas, Leonardo dirigiu seu caminhão carregado de equipamentos rumo a Maceió. Com o peso das horas sem dormir, avistou um posto de gasolina isolado e decidiu encostar para descansar. O lugar estava quase vazio, exceto por outro caminhão estacionado à sombra de uma pequena árvore. Parecia que aquele lugar era um refúgio silencioso no meio da estrada deserta, perfeito para umas horas de sono antes de seguir viagem. Leonardo parou o caminhão, apagou as luzes e se ajeitou no banco para tentar descansar. Enquanto ajustava a poltrona, reparou que a única iluminação do posto vinha de um letreiro piscando e de uma lâmpada fraca na cobertura da área de abastecimento. O silêncio ali era perturbador, quebrado apenas pelo zumbido dos grilos e o vento leve que balançava as placas de metal do posto. Ele fechou os olhos, mas depois escutou passos, abafados e lentos, ao redor do caminhão. Espiou pela janela, tentando enxergar algo, mas viu apenas a sombra do outro caminhão, imóvel. Voltou a deitar, tentando convencer-se de que era apenas o vento. Talvez alguma peça solta que caísse do outro veículo. Mas os passos continuaram, cada vez mais próximos. Subitamente, um som metálico ecoou na lateral do caminhão. Leonardo se levantou num pulo, o coração disparado. Será que tentaram abrir o baú? Pensou, o sangue gelando ao considerar a possibilidade de assalto. Tentou se acalmar e pegou uma lanterna no porta-luvas, mas hesitou antes de sair. Sabia dos riscos de dirigir sozinho, especialmente à noite, mas nunca imaginou enfrentar uma situação dessas. Com um movimento rápido, abriu a porta e iluminou os arredores. Um vulto se escondeu na escuridão atrás do caminhão, mas Leonardo conseguiu perceber uma sombra agachada ali. "Ei, quem está aí?" Ele falou, tentando soar firme, mas a voz saiu um tanto trêmula. Em resposta, ouviu apenas o silêncio. De repente, o silêncio foi rompido pelo som de um motor. Ao virar-se, viu um caminhonete velha surgindo lentamente no fim do pátio, com os faróis apagados. Aquele não era o tipo de veículo que se esperava ver ali no meio da madrugada, sem que estivesse abastecendo.
O coração de Leonardo disparou ainda mais quando viu que a caminhonete parou a poucos metros dele e 2 homens saíram, carregando lanternas que apontavam direto para o seu rosto, ofuscando-o. "Tá fazendo o que por aqui sozinho, irmão?" disse um dos homens, um sujeito alto, de olhar gelado e sorriso malicioso. Leonardo não sabia se respondia ou se corria, mas a falta de opção o fez ficar imóvel. "Trabalho, só tentando descansar um pouco antes de seguir viagem", respondeu com a voz engasgada. Os homens riram, trocando olhares cúmplices. Um terceiro sujeito apareceu do lado da caminhonete, armado, e Leonardo sentiu o suor escorrer pelas têmporas. Sabia que não poderia se defender contra 3. As mãos tremiam enquanto ele tentava pensar em alguma saída. "Ah, descansar, né? Mas a gente está precisando de uma ajuda aí. Carrega umas coisas para nós." O homem com a arma deu 2 passos na direção de Leonardo, enquanto o outro subia na traseira do caminhão dele, tentando arrombar a porta do baú. Leonardo sabia que precisava ganhar tempo. "Olha, eu não tenho nada de valor aqui, só eletrodomésticos. Talvez não seja o que vocês estão procurando." Um dos homens riu e se aproximou ainda mais, empurrando-o contra a porta do caminhão. "A gente decide o que vale ou não. Abra aí e não faz besteira." Indignado, Leonardo tirou a chave do bolso e abriu a porta do baú, observando os bandidos se movimentando para pegar a carga. Seu olhar estava focado no caminhão, mas, numa fração de segundo, ele notou uma distração entre eles. Decidiu correr na direção da loja de conveniência do posto, tentando pedir ajuda. Porém, antes que pudesse chegar à porta, sentiu uma dor aguda no braço e caiu no chão. Olhou para o lado e viu que um dos bandidos tinha atirado nele. A dor era avassaladora, mas o instinto de sobrevivência foi mais forte. Com o pouco de força que ele restava, ele se arrastou até a porta de vidro da loja e bateu com força, na esperança de que alguém ouvisse. Lá dentro, o frentista acordou e, ao ver a cena, correu para o telefone e ligou para a polícia. Os bandidos, percebendo que o socorro chegaria logo, apressaram-se a pegar o que puderam e voltaram para o caminhonete, saindo em disparada para a estrada. O silêncio voltou a tomar conta do posto, com Leonardo ofegante e ainda consciente, aguardando a chegada dos policiais. Minutos depois, a polícia chegou e o frentista ajudou Leonardo a entrar na ambulância que veio em seguida. Embora ferido, ele se sentiu aliviado por estar vivo. Aquele incidente ficaria marcado para sempre, como uma das noites mais aterrorizantes de sua vida. Uma experiência que contaria aos amigos de estrada, sem saber se algum dia teria coragem de parar novamente naquele trecho isolado de Alagoas.